Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Queridos pais do Senhor Jesus, é um prazer estar com vocês nesta igreja pela primeira vez, para cultuar o precioso nome de Jesus. Desde já eu quero expressar a minha gratidão por esta igreja. Quem tem a sensibilidade pelo Espírito percebe como o fluir de Deus, o agir de Deus é notório sobre essa igreja, sobre esse ministério. A minha gratidão ao pastor presidente deste ministério. A história dele desde o Canadá já me impactou muito, e alguns congressos de missões eu já contei um pouquinho do testemunho que eu vi. Pastor Judson, a pastora, eu não memorizei o nome, Natália, e a todo o corpo de obreiros, eu expresso a minha gratidão. Obrigado pela compreensão e pela oportunidade que me foi dada para estar servindo ao povo que Deus vos tem confiado. Querido, por favor, se você pode, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Pastor Judson, pastor, tem como diminuir esse ar na minha cabeça? Quer que desligue? Pode. Os que encontraram o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, diga amém. Amém. Eu tenho 2 livros disponíveis depois da pregação. Eu tenho o tema Além dos Sonhos, último livro que lancei, Aprendendo com José que sonhar não é suficiente. E um livro da minha esposa, Mulheres Consolidadas, também estará disponível depois da pregação. Procure-nos, por favor. Marcos capítulo 5, os que encontraram podem ler comigo, por favor, a partir do versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. Uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes que me tocou? E ele olhava em redor para ver a que lhe fizera isto. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal.
Esse tema, recomeço, me fez refletir e fui levado a esse texto em minha reflexão sobre recomeço. A Bíblia é uma macro-história construída por micro-histórias. A história da Bíblia é a história de Deus. Se conhece Deus através das Escrituras. Essa é a macro-história. Mas para que se conheça Deus, é preciso ler pequenas histórias de pequenas pessoas. A Bíblia é como um filme ou uma série, onde tem um enredo principal, onde tem um título, onde tem um propósito, mas existem atores secundários, circunstâncias secundárias, que aos poucos vão se conectando e você chega a uma conclusão. E se você for como eu, que não entende o filme na primeira vez, você assiste a segunda vez e você diz: olha isso aqui. A Bíblia é assim. Você precisa vê-la como essa macro história, construída por micro histórias. É como uma viagem. Você tem a origem, Gênesis, você tem um destino, Apocalipse, e aí você tem os outros livros, que é a paisagem que você vai curtindo durante a viagem. A paisagem que você curte, os animais que você vê, as nuvens que se formam, o sol que se põe, as árvores que balançam, quer dizer, as folhas das árvores que balançam, não é o destino, faz parte da estrada. Assim são as micro-histórias na Bíblia, conectadas ou dentro da macro-história para você entender Deus. Assim acontece em Marcos capítulo 5. A macro-história de Marcos 5 é que Jesus é soberano. Marcos 5 começa com Jesus libertando o homem de Gadara da força dos demônios. Jesus tem poder sobre os demônios. Depois mostra Jesus curando a enfermidade desta mulher. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Depois mostra Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Ele tem poder sobre a morte. A intenção de Marcos, no capítulo 5, é mostrar esse Cristo todo-poderoso. A pergunta é retórica: demônios têm poderes? Sim. A enfermidade é poderosa ao ponto de nos abater, nos prostrar, nos desesperar? Sim. E a morte? Nem se fala. Mas todos esses poderes se submetem, em Marcos capítulo 5, àquele que tem todo poder. Mas eu disse que a Bíblia é uma macro, ou seja, a história maior, a intenção maior. Você não pode ler Marcos capítulo 5 como micro história. Senão você diria: então não pode mais haver demônios, porque Jesus expulsou capeta, nós temos que expulsar capeta em todo culto. E tem crente que é o próprio capeta. Como é que a gente vai expulsar os capeta tudo, irmão? Aí, se você lê isso aqui como uma micro história, você pensa que todo mundo tem o dom de poder. Tem a classezinha aí de profetas que não estudam a Bíblia, ou pessoas que nem sabem o que é isso, mas foram enganadas pelo neopentecostalismo, pensam que todo culto tem que ter capeta vazando, todo culto tem que ter demônio expulso, todo culto tem que ter milagre. Milagre é extraordinário. Se é extraordinário, não pode acontecer todo dia. Se acontece todo dia, não é milagre, é manipulação. Jesus expulsa demônios porque ele está mostrando na macro história que demônio tem poder, mas ele tem todo o poder. A macro história de uma expulsão de demônios na história bíblica é: demônios prendem, Jesus liberta. Demônios roubam a consciência, Jesus expande a consciência. Ou seja, você precisa ler um texto pela visão total da Bíblia.
Eu, como pregador, estudo por demais a teologia sistemática, que é o que me ajuda com temas bíblicos para pregar. Mas, de um modo geral, o mais importante para a igreja não é a teologia sistemática, é a teologia bíblica. Porque a teologia bíblica, e é assim o título mesmo, tá? Tu entra lá no site, no Google, teologia bíblica quanto é. Aí vai aparecer para você. Ele vai te ensinar a ler a Bíblia pensando no todo dela. Segundo lugar, Jesus curou enfermidade. Quem lê isso aqui diz: não tomo mais remédio. Por quê? Porque Jesus curou enfermidade. E tem que curar porque tem que curar mesmo. Eu creio. Sai! Eu já vi gente fazer isso e morrer. Por quê? Porque a maioria dos milagres de Jesus foram sinais. E o que é um sinal? Um sinal não é um fim em si mesmo. Ele aponta para algo maior. No tempo de Jesus, a tecnologia não era tão avançada, a medicina não era tão avançada. No tempo em que Jesus esteve aqui na terra, era necessário milagre. Mas existem enfermidades em alguns de nós que uma caminhada ajuda. Cortar a janta ajuda. Pagar a prestação de um carro mais barato e pagar um plano de saúde ajuda. A gente tem que parar de ser bebê, porque igreja não é berçário e Jesus não é babá. Ainda em Marcos capítulo 5, Jesus ressuscita a menina que morreu. Entenda, irmão, Jesus ressuscita uma menina. As ressurreições de Jesus são impactantes. Ele ressuscita um menino, filho da viúva daquela cidade de Naim. Ele ressuscita Lázaro, o coroa, e ele ressuscita a menina, a adolescente. Romanos 5, Paulo disse que a morte entrou no mundo por causa do pecado. A morte entrou no mundo por causa do pecado. O pecado atingiu todas as classes de pessoas. É isso que nós denominamos na teologia de depravação total. A queda de Adão atingiu todas as classes de pessoas. Uma menina, sexo feminino, um jovem, filho da viúva, e um coroa, Lázaro. Não importa a idade. A menina tem 12, o rapaz é chamado de jovem, e Lázaro já tem uma idade avançada. Ambos foram alcançados pela morte, e Jesus os ressuscitou, mostrando que o efeito do pecado atingiu a todos. Seu bebezinho, meu bebezinho, a adolescente, o adolescente, o menino, a menina. Só não existe meninix, o menino e a menina, e a Lázaro. Ou seja, independente da idade, independente do sexo. E se enquanto eu falo a palavra sexo aqui, tu está incomodado, tu já virou comunistinha e não sabe. Então Jesus vence toda essa estrutura humana pecaminosa, repreendendo demônios, curando enfermidades e ressuscitando mortos. Tá, pastor? Qual é a macro história disso, pastor? Cada milagre que Jesus fazia, pastor Júlio, pastora Natália, Jesus estava nos fazendo olhar em duas direções. A primeira direção é para o passado, a segunda direção é para o futuro. Jesus, quando expulsa o demônio, ele está dando paz. Quando Jesus expulsa a enfermidade, ele está dando saúde. E quando ele ressuscita o morto, ele está dando vida. Quando ele está fazendo isso, a macro história bíblica está lhe dizendo: olha para trás. Olha para onde, pastor? Para antes do pecado. Cada vez que Jesus fazia um milagre, sabe o que ele estava dizendo? Antes do pecado não era assim. Antes do pecado só tinha paz. Antes do pecado só tinha saúde. Antes do pecado só tinha vida. Mas onde o pecado entra, tem tribulação, tem doenças e tem morte. Não era assim no jardim.
Mas se você olhar só para o Gênesis, tu diz, então acabou tudo, porque hoje é assim, Jesus. Mas ele não me faz só olhar para trás, ele está dizendo, olha para frente. Quando o meu reino se estabelecer, quando eu voltar no novo céu e na nova terra, não vai ter demônios, aleluia, não vai ter enfermidade, aleluia, não vai ter morte, nem pranto, nem dor, ali não haverá maldição. Alguém aqui consegue olhar para frente? Aleluia. O macro da Bíblia está nos fazendo clamar aqui dentro, Maranata, Maranata. Eu sei que tem governo que é pior que o outro, mas a solução não está nos governos da terra. Eu sei que tem gente que diz, dinheiro não traz felicidade. Aí tem outro que diz, então me manda o teu e seja feliz. Mas não é o dinheiro que vai resolver, não é a educação que vai resolver, é o evangelho pregado e a vinda de Jesus. É o evangelho pregado e a vinda de Jesus. Eu sei que você está com vontade de dar glória a Deus, faça isso. Aleluia. Entendemos a macro história? Eu fiz uma pergunta e você responde assim mesmo. Pentecostal é assim. Entendeu a macro história através de Marcos 5? Jesus entrou no barco e saiu da ambiência de onde os demônios foram expulsos e foi para um local onde tinha um líder de uma sinagoga. Ele era religioso, ele conhecia a tradição judaica, e ele não é chamado em vão de príncipe da sinagoga. Se ele é chamado de príncipe da sinagoga, é porque ele tem um título, ele tem funções, e há um respeito social para com esse homem chamado Jairo. Os irmãos, quem leu a Bíblia sabe que muitas das sinagogas, só em Jerusalém haviam mais de 300. A sinagoga era uma extensão do templo. A gente tem em Jerusalém o templo e a sinagoga seriam as congregações. A diferença é que na sinagoga não se oferecia sacrifício. A sinagoga, a partir de 10 homens reunidos, se começava um culto de leitura da palavra e cânticos com salmos sendo lidos. Era meio chatinho, mas era legal. Eles ali reunidos, só aquela leitura, aquela coisa engessada. Aí Jesus chegava e curava enfermos, expulsava demônios, interpretava os textos apontando para ele. Ele abria uma profecia e dizia, o profeta está falando de mim. E os homens nas sinagogas tentavam, projetavam na sinagoga matar Jesus. O culto está lá acontecendo e eles aqui dentro. Como é que a gente mata ele? Como a gente acaba com ele? Na hora do culto. É o estilo Caim. Está no culto desejando assassinar o irmão. E esse Jairo é um dos príncipes de uma das sinagogas. Quem sabe ele já tenha feito parte de algum grupo que projetava matar Jesus. Só que agora a enfermidade entrou na sua casa. E a sua filha, que tem 12 anos, está à beira da morte. Ele precisa tomar uma atitude. Ele é rico, mas a enfermidade da filha não tem cura. Ele soube que Jesus chegou. E ele toma algumas atitudes. A primeira atitude está no versículo 22. Ele se chegou. Se chegou. Pode repetir isso? Ele se aproximou de Jesus, ele sai de casa e publicamente ele se achega até Jesus. Aquele homem que fazia parte de uma classe de homens que evitavam Jesus, agora se aproxima de Jesus. E ele experimentou o efeito de se aproximar de Jesus. O que esses jovens fizeram aqui foi se aproximar de Jesus. Não existe uma outra ponte pela qual você possa se aproximar de Jesus, se você já é crente, a não ser a oração. Pastor, eu não sou crente. Então a ponte não é a oração, é a igreja. Agora, se você já faz parte da igreja, a única ponte para te conectar a Jesus é a oração.
é aproximar-se. Ele se aproxima de Jesus. Tiago disse na carta que leva seu nome no capítulo 4: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O Senhor mandou um profeta falar para o rei Asa: enquanto você me buscar, eu vou me deixar ser achado, mas quando você me rejeitar, eu também te rejeito. Jairo se aproxima de Jesus. Segunda atitude de Jairo: se chegou e se prostrou. Repete isso. Ele não se aproxima de Jesus, ele se aproxima e ele cai de joelhos. Eu disse aos irmãos que ele é o principal de uma das, ou é o príncipe de uma das sinagogas. Quem tinha tal título não se encurvava perante outro homem, até porque, para eles, Jesus era um simples homem. A divindade de Jesus demorou para ser reconhecida por esses homens. Mas ele vem e se prostra diante de Jesus publicamente, na frente da multidão. Prostração para esses judeus religiosos só diante do Deus verdadeiro. Mas agora, esse Jesus que está arrebentando com demônios e com enfermidade, ele reconhece que Jesus é diferente, e publicamente ele se prostra. Ele não tem vergonha de chegar na frente da multidão e humilhar-se. Quando ele se prostra, ele está reconhecendo que, ainda que ele seja príncipe de uma sinagoga, ele está diante de quem é o príncipe da vida. Foi desse nome que Pedro chamou Jesus em uma de suas primeiras pregações, em Atos 2 e 3. Jesus é o príncipe da vida. Isaías 9 diz que Jesus é o príncipe da paz. Jairo reconhece que ele precisa encurvar-se, porque ele está diante de alguém que é maior do que ele. A terceira atitude de Jairo, ainda no versículo 23: e rogava-lhe muito. Diga, rogava-lhe muito. Isso é repetido no versículo 23: rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos. Ele se aproxima, ele se prostra e ele roga. Ele pede com humildade, ele suplica com a face no chão. Isso é orar: rogar, suplicar, pedir com humildade, reconhecer quem é o dependente e quem é o soberano. Tem gente que pensa que manda em Deus, irmão. Ó Senhor, eu tenho 30 anos de crente, estou aqui para falar o seguinte: eu estou precisando dessa benção aí, dá teu jeito que eu profetizo. Eu determino o que vai acontecer, porque vai mesmo. Se eu fosse Jesus, eu diria: tu é o bichão mesmo, hein? Ah, irmão, crente não determina, crente ora e Deus responde. Crente não determina. Se sentir liberdade no espírito, profetiza. Quem manda não é você, até porque quando você ora você fica de joelho. Fico, pastor, então já está claro: se você está de joelho, não é você quem manda. Alguém está no trono, alguém está no governo, alguém está acima de tudo e de todos. Aleluia! Pode ter certeza que o fato de você estar orando te humilha, te torna dependente. Suplique, mas suplique mesmo. Pastor, mas eu sou filho e ele é pai. Muito bem, você é filho e ele é pai. Está aí a autoridade estabelecida. Mas ele é pai que está no céu, você está na terra. Seja feita a vontade dele na terra e não a tua no céu. Irmão, suplique, humilhe-se, porque a nossa natureza é soberba. Nossa natureza humana é orgulhosa, e a oração quebra isso. A oração torce os nossos orgulhos. Alguém está entendendo essa palavra? Ele se chega, ele se prostra, ele suplica. A quarta atitude de Jairo é: Senhor, vem comigo. Ele poderia dizer assim, ó: Senhor, manda uma palavra, e quando eu chegar em casa minha filha vai estar brincando de velocípede.
Mas não, ele se achega, ele se prostra, ele suplica e ele diz: vem comigo, eu quero andar contigo na rua. Vem comigo, eu quero que o Senhor entre comigo na minha casa. E aí quando o Senhor vir minha filha acamada, o Senhor vai pôr a mão nela, eu tenho certeza que ela vai sarar e viver. Anda comigo na rua, Jesus, vem comigo. Eu levo a presença dele na rua quando eu tenho uma vida cultica. Sabe o que é vida cultica? É quando o meu louvor não é expressado em uma hora por palavras poéticas ou bíblicas, mas é quando ele é louvado pelo meu estilo de vida. É quando o ímpio não sabe nada sobre Deus, mas ao me conhecer ele passa a saber algo sobre Deus. Perdão, amor, paciência, verdade, mesmo que seja com seriedade, não sei, algum atributo da parte de Deus, o mundo passa a conhecer, ao me conhecer. Isso é andar com Jesus. Vem comigo, Senhor. Não, eu não quero sua presença só para esse momento. Impacta a minha casa com a sua presença. Olha que legal. Projeta para mim, por favor, por gentileza. 24. E foi com ele. Toda a igreja? A resposta é Jairo. Ele quem? Jairo. E foi com ele. E foi com ele. Jesus foi com Jairo. Jairo se aproximou, Jairo se prostrou, Jairo suplicou e Jairo convidou a presença de Jesus. E o resultado? Jesus foi com ele. Vou falar tudo para ficar bem bonitinho. Jairo se chegou, Jairo se prostrou, Jairo suplicou e Jairo convidou a presença. E o resultado? Jesus. Não ficou bonitinho, ficou feio. Jairo se chegou, Jairo se prostrou, Jairo suplicou, Jairo convidou a presença. E o resultado? Pastor, o que isso tem a ver com recomeço? Segure aí. Tudo que Jairo fez é culto. Não existe culto sem aproximação. A palavra culto tem dois significados: encontro e serviço. Nos encontramos com Deus ao nos encontrarmos com os nossos irmãos, e servimos a Deus servindo aos nossos irmãos. O sonoplasta serve com o som, a banda serve com sua arte, o pregador serve com a pregação, você serve com a sua atenção, e assim sucessivamente. A liderança serve na administração. Servimos a Deus enquanto servimos os irmãos. A equipe de louvor nos conduz na adoração, o pregador nos conduz à reflexão. Encontramos Deus quando encontramos os irmãos, e servimos a Deus quando servimos uns aos outros. Jairo se encontrou com Jesus. Segundo, Jairo se prostra e suplica. Jairo se humilha. Jairo reconhece que só ele é grande e digno de honra, glória e louvor. Aquilo é culto. E Jairo ainda convida ele: bora para casa. O culto não pode acabar aqui, tem que continuar em casa. Sua presença vai comigo na trajetória do retorno. Isso é culto, sim ou não? Sim. Eu vou fazer uma pergunta para tu não me estressar agora. Então eu vou fazer uma pergunta: quem se aproximou de Jesus? Quem se prostrou? Quem suplicou? E quem convidou a presença? Última pergunta: quem está levando Jesus? Quem está levando Jesus? Jairo. Quem está seguindo Jesus? Quem está seguindo? Não é. Jairo está levando. Quem está seguindo? A multidão. Então a multidão atrás, Jesus no meio, Jairo na frente. Sim ou não? Sim ou não? Quem está levando Jesus? Jesus está seguindo quem? Então tá bom. É Jesus que está seguindo Jairo. Jesus foi com ele. É Jesus que está seguindo. E a multidão está seguindo.
que está seguindo. Então Jairo está arrastando Jesus e uma. Ok, quem está determinando o caminho? Para de espiritualizar as coisas, é só falar o que está no texto. Quem está direcionando Jesus? Quem está determinando o caminho? Pronto. Homem não pode levar Jesus, homem não dá direção para Jesus. Ai, irmão, está no texto. E foi com ele. Bora. E a multidão de curiosos, olha, ele vai na casa de Jairo, bora ver. Bora. Os curiosos, no meio da multidão, bora, ele vai na casa de Jairo. Esquece Jairo agora. Uma mulher que há 12 anos atrás foi isolada por causa de uma enfermidade crônica feminina. O sangue não parava de descer. Levítico capítulo 15 diz que ela deveria ser cortada do culto e do convívio familiar e social. Aí as feminazes, que maldade. Não, bestalhada. A higiene era prevenção. Como não se tinha o controle da medicina, que até hoje se precisa fazer pesquisas como hoje, então o máximo que eles pudessem evitar para que enfermidades se proliferassem, eles evitavam. É só tu ler Levítico e tu vê que é o livro da limpeza. Crente sujo, nojento, porco, é porque nunca leu Levítico. Aí os ateuzinhos youtubobos, ficam criticando as regras de Levítico. Olha o que é que não pode comer, kkkk, pode isso, Arnaldo? E os crentes tudo comem. Olha o que é que não pode comer, pode isso, Arnaldo? Ô bonitão, eu vou te colocar 40 anos não, eu vou te colocar 40 dias no deserto, e aí tu come tudo que Levítico proíbe. Eu pago a passagem, mas tu vai ficar lá no deserto por onde eles caminharam. Não precisa 40 anos, só 40 dias. Aí tu come tudo que Levítico proíbe. Quero ver se tu é o machão, se não volta para casa com diarreia. No mínimo, se não morrer. Era Deus protegendo aquele povo, pois eles não tinham saneamento básico. Eles não tinham a medicina tão avançada como nós temos. Então essa mulher, em Levítico 15, como diz Levítico 15, ela cerimonialmente está impura. Então ela está afastada. Me ajuda, ela está por causa da sua enfermidade crônica. Só que haviam outras mulheres lá. Essa mulher, diz o texto, ouvindo falar de Jesus, versículo 27. Como que essa mulher ouviu falar de Jesus? Alguma mulher que havia acabado de entrar nesse local separado de tudo e de todos, falou para ela: miga, tem um homem poderoso lá fora. Miga é só mulher com mulher. Se houver um homem chamar uma irmã de miga, ó varão, miga, tem um homem lá fora poderoso. Essa é a primeira opção. Segunda opção, a multidão que está seguindo, quem sabe está falando o nome de Jesus. Eita, Jesus vai na casa de Jairo, hein? Olha, Jesus. E a multidão vai espalhando, e de algum modo chega lá no arraial, no cercadinho, sei lá, onde aquela mulher está isolada. Eu só sei de uma coisa: aquela mulher que estava isolada de tudo e todos conseguiu sair, tocar em Jesus e tentou voltar para o mesmo ambiente rapidinho. Mulher é esperta. Ela poderia fazer o que fez? Não. Cerimonialmente impura, não podia participar do culto e não podia ter convívio social. Não se descobria que enfermidade era aquela. Vamos isolar, prevenção. E todo o seu dinheiro foi gasto com médicos, está no texto. E nenhum médico conseguiu resolver. Ao contrário, a Bíblia diz que piorava a situação. Sim ou não? Sim.
Só que agora Jesus passa por um ambiente onde ela consegue se retirar, vem por detrás, toca e perna para quem tem. Mas olha a expressão dela: se eu tão somente tocar, pego somente. Só as meninas, mulheres no geral. Somente. Vai lá, tão somente. Tão somente. Sararei. Aí tu olha para mim e diz: fé. Eu digo: folgada. Quem se aproximou de Jesus? Quem se aproximou de Jesus? Quem se prostrou? Quem suplicou? Quem está carregando ele por aquele caminho? Não precisa isso tudo. É só tocar. Como é que é? Jairo vem publicamente, tu vem escondida. Jairo se prostra publicamente, tu vem, toca e vaza. Jairo suplica, tu chega, toca e vaza. Jairo traz a presença dele e tu diz: eu só toco. Tem gente que não respeita ambientes espirituais preparados pela igreja. Miga, não precisa aceitar Jesus, não. Isso é mentira daquele pregador baixinho chato, ficar se arrependendo de pecado. Não, eu só faço a campanha, eu dou meu envelope, é uma benção. E o adultério, tô de boa. E os vícios, tô de boa. Não precisa isso. Ei, não precisa isso tudo que eles pregam. Salvação, chato. Teologia, bobagem. E lá na frente confessar como Senhor e Salvador, pra quê? Jejum, boca foi feita para comer, meu irmão. Negócio de jejum, eu só toco, eu só peço oração, eu só vou na campanha. É esse tipo de gente que não respeita o ambiente preparado para a igreja. Tem gente que não, pela igreja, tem gente que não pecou, tem gente que não pegou. Bora lá, quem primeiro se aproximou? Suplicou? Se prostrou? Agora, quem trouxe Jesus por aquele caminho? Para que ela diz eu só toco? Como que nossos pais evangelizaram, jejuaram, romperam barreiras, saíram ganhando almas? Saíram ganhando almas, impactando vidas. E a gente diz: eu vou lá, sento, dou glória e digo: canta, cantor, prega, pregador, que para casa eu vou. E é uma bênção, eu recebo tudo. Ai, irmão! Geração fraca, geração que disfarça as suas carnalidades com conferências, geração que pensa que não tem que pregar, não tem que evangelizar, não tem que fazer nada. Não, irmão, imita Jairo, imita a história de Jairo. Bora romper, bora ganhar alma, bora evangelizar, bora falar de Jesus. Irmão, o bastão está sendo passado para quem?
É só imitar o estilo lá de fora, é só atualizar. E de tanta atualização a gente já está mundanizando, irmão. De tantas concessões, caráter começou a ser deformado. Aí já tem igreja gay, já tem igreja inclusiva, já tem igreja de tudo que é nome, meu Deus. Por quê? Porque não quisemos pagar o preço como nossos pais pagaram. O ambiente está preparado. E você sabia que Deus trabalha com ambientes preparados? Está preparado para dar glória? Então tá bom. Primeiro ele fez o jardim, ambiente, para depois colocar Adão. Primeiro ele fez o tabernáculo, para depois colocar o sacerdote. Primeiro mandou fazer o templo, depois derramou a glória lá dentro. Primeiro estabeleceu os discípulos no cenáculo, para depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo descer e encher a casa. Deus trabalha com ambientes. Sabe por que seu coração está sensível agora para a palavra? O louvor preparou o ambiente. Sabe por que você conseguiu louvar? Você já saiu de casa com sede. Dito isso, eu pergunto: quem preparou? Cadê meu texto? Quem preparou o ambiente? Pegou. Quem preparou o ambiente? Quem se prostrou? Se aproximou? Suplicou? Quem está levando Jesus por aquele caminho? Ele poderia levar Jesus por outro. Foi ele que levou Jesus por um caminho próximo ao ambiente em que ela estava. Mas ela diz: eu só toco. Tocou. Você diz que quem preparou o ambiente foi Jairo, e eu também. E o texto diz: na hora que ela toca, ela teve fé, defeituosa, mas teve, porque o ambiente já estava. Você começou a ser liberto, não porque você jejuou, mas porque o ambiente foi preparado. Já teve culto que você foi cheio do Espírito, não porque você passou a madrugada de joelho, mas porque o ambiente estava preparado. Você não sabia nada sobre Deus, mas você veio para um ambiente preparado. De repente, você sai, você vaza. Por quê? Porque você já recebeu. Só que você não recebeu, você começou. 29. Logo se lhe secou a fonte do sangue. Diga, secou. Secar aqui é parou de descer o sangue. O sangue para de descer, ela diz: tô curada. Diga, ela sentiu. Vou fazer uma pergunta para as mulheres que são mais sensitivas. Nem sempre elas gostam de ser chamadas de sentimentais, mas sensitivas. Meu pastor disse que mulher tem radar. Minha irmã, seja sincera em nome de Jesus. Tudo que você sente, não mente. Tudo que você sente é a verdade? Então sentimentos, hein? Fala, engana. Sentimentos. Ela sentiu, está curada. Mas tudo bem. Vamos supor que ela está, mas ela está indo embora. Próximo. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, quem pagou preço por essa virtude? Quem criou o ambiente? Ela recebe uma bencinha e vaza. Você começou a ser curado, começou a ser liberto, começou a entrar no processo de transformação. Teve uma mudancinha, não congrega mais. Aí quando a coisa complica, mas some. Jesus, conhecendo que saiu virtude de si, voltou-se para a multidão. Por quê? Porque ela saiu no meio da multidão.
Com licença, com licença, com licença, com licença. Ela atravessa a multidão, curada. Aí Jesus diz: quem me tocou? Ele poderia olhar para os discípulos: está me tocando aí, roubando poder, varão? Mas ele olha para a multidão: quem me tocou? E Jairo sem entender nada: eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu um poder que entrou em alguém. Eu sou a fonte. E alguém recebeu, mas não agradeceu. Alguém recebeu, mas não me adorou. Alguém recebeu e já está indo embora. Alguém recebeu e não soube agradecer publicamente. Quem me tocou? Eu não tenho discípulo oculto. Quem me tocou? Eu não vou continuar honrando quem tem vergonha da minha presença. Quem me tocou? Eu não vou deixar levar a bênção quem se vergonha de mim. Aí os discípulos, o senhor está bem? A multidão está apertando. O senhor pergunta quem tocou? Se Jesus fosse nordestino igual eu, ele diria: eu não perguntei quem apertou, eu perguntei quem tocou. Quem me tocou? 32, 30 mais 2. E ele olhava em redor, cadê você? Ele não está perguntando para obter informação, ele está perguntando para ter apresentação. Se apresente, confesse, se humilha. 007, ninja, cadê você? Diga: é hora de recomeçar. Diga: ela fez tudo errado. Ela precisa. Oh meu Deus! Ela precisa recomeçar. Ela está indo e Jesus está chamando. Quem me tocou? Ela está indo e Jesus está dizendo: volte. Ela está indo e Jesus está dizendo: eu estou te esperando. E a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, olha o recomeço, aproximou-se e se prostrou diante dele. Aleluia! Ela recomeçou. Bora lá? Qual foi a primeira atitude de Jairo? Se aproximar. E a segunda atitude de Jairo? Volta. Olha a atitude dela. Aproximou-se e... Se eu estivesse lá, eu diria: aprendeu. Que bonitinho, aprendeu. Para com esse determinismo fatalista. Eu só toco e aí, ó, de boa. Aí Jesus parou e disse: não é assim não. Quem preparou o ambiente se aproximou e se prostrou. Venha. Recomece se aproximando. Recomece se prostrando. Só os varões casados digam amém. Dá uma pausa aí rapidinho. Só os casados. Volta. Tá com pressa? Prostrou-se diante dele e lhe disse toda a... Fala, gente, está escrito. Toda a... Agora, meus irmãos casados, imagine uma mulher contando toda a verdade de 12 anos. O texto está dizendo que mulher não mente. É só. Irmão, imagine os detalhes. É muito detalhe. É muita história. E Jesus... Quando ela acaba de falar. Quando ela acaba de confessar tudo. Próximo. Ele olha para ela e diz: filha.
que ela tinha recebido? E se ela fosse embora, ela só ia embora com a? Mas agora que ela voltou, ela tem um pai. Filha. Pode tocar, tava bonito. Se ela fosse embora, ela não receberia paternidade. Mas porque ela voltou e recomeçou, Ele está expandindo as bênçãos na vida dela. Filha, a tua fé. Que fé de voltar, se prostrar, se aproximar. Fé para tocar e vazar, qualquer um faz. Tua fé te salvou, você está salva. Eu não quero só curar seu corpo, eu acabei de restaurar sua alma. Filha, você não vai para o inferno. Filha, os demônios não vão mais poder te acusar. Você é minha, eu te salvo. Não há presente maior do que a salvação. Primeiro, paternidade. Segundo, salvação. Terceiro, vai em paz. Diga paz. A multidão não vai te acusar, a multidão não vai te apedrejar, a multidão não vai te condenar. Vai em paz. Receba a minha paz. A paz que eu te dou, o mundo não dá, Satanás não pode roubar. Receba a paz. Lê a última parte, irmão. O que ele falou? Olha para cá. Ela estava curada ou não? Se tivesse, não haveria necessidade dele dizer agora, ser curada. Porque lá atrás era só sentimento. Mas agora não é sentimento, é Ele que está falando. Aleluia! Agora não é o que eu sinto, é o que eu creio, é a palavra que eu ouvi. Veio diretamente dele. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? É o que Ele fala, é o que Ele fala, e não o que eu sinto. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Receba cura, receba paz. Receba cura, receba paz nesse ambiente de cura. Receba cura, receba paz. Pergunta para mim, pastor. E Jairo? Posso falar? A menina morreu. Uma vez eu ouvi uma música. Não vai fazer polêmica não, gente. Uma música bem assim. Bem na minha vez. Como é que é? Eu só sei isso. Mas eu não gostei não. Mas vai lá. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei. Não, eu não estou entendendo. Que? Hã? Fala aí. Fala a letra. Bem na minha vez de viver tudo aquilo que eu sonhei. Bem na hora que eu estava prestes para chegar. Na linha de chegada para conquistar. Na linha de chegada para conquistar. Jesus já estava chegando na casa do cara. Bem na minha vez. Bem na minha... Aí repete. Ah, não, vai. Outra coisa. Só Deus sabe quantas vezes, o quanto que eu me aproximei, me prostrei, supliquei, convidei. Como é que é? Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi. É Jairo. É Jairo ou não é? Aí vem, eu sonhei. Hã? Perguntei, eu
Eu falei. Agora você não quer me ouvir. Ela passou na minha frente. Folgada. Esqueceu, E aí, me frustrei. Pirraçando, não? E eu pensei em desistir. Bora, melhora aí, senão eu vou criticar. O que mais tem? Já tá me dando depressão. Mas quando eu caio, ele me fala. Pra eu prosseguir. Ah, melhorou, já tava ficando depressivo. Ele fala, quando eu caio, ele fala, prossiga. Aí, é Jairo. O que ele pediu para ele, a outra, ó. E aí, irmão, estando ele ainda falando, ele quem? Diga Jesus. Quando Jesus está aqui, ó, filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram assim: tua filha já morreu, para quem fadas o mestre? A mulher poderia dar uma acelerada, né? Mas ela contou toda a verdade. Aí a menina morreu. Aí Jairo diz: eu me aproximei, eu supliquei, eu trouxe ele, mas tinha alguém que precisava antes. Jairo não se intromete. Jairo não interrompe Jesus. Você aceitaria, irmão? Só quem tem coração de intercessor, irmão, suporta ver o outro crescer antes dele. Só quem tem coração de pai, só quem tem coração de sacerdote, suporta ver outros chegarem e não desistir de Jesus. Aleluia. A menina já morreu, não incomodas mais o mestre. Jairo calado estava calado? Ficou. Mas aí, meu irmão, Jesus fala. Jesus, ouvindo essas palavras, falou a ele: não temas, só crê. Você já preparou o ambiente, você já me viu abençoar outros e não reclamou? Só crê. Jesus chega na casa dele, tá cheio de gente, vaza todo mundo. Ah, mas a casa de Jairo, quem manda aqui agora sou eu. Vaza todo mundo. Foi lá na menina e disse: menina, levanta. E a menina ressuscitou. Ah, sabe que mensagem é essa? Jairo, fica tranquilo, o milagre dela foi na rua, o seu é dentro de casa. Jairo, o milagre dela foi cura, o seu é ressurreição. Jairo, ela pagou o preço por ela, você pagou o preço por alguém. Você está me imitando, Jairo. Você tem um caráter semelhante ao meu. Está orando por alguém, está chorando por alguém, está crendo mesmo outros recebendo antes de você. Continua, só crê. Não para de orar, não para de preparar o ambiente. Você vai contar seu testemunho, vai contar a sua história. Quem acredita nessa palavra, fica em pé glorificando o precioso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Conclusão: não se afaste de Jesus. Se você está longe, se aproxime.
não determine o modo de Deus agir. O básico ainda funciona. Se aproxime, se prostre. E se Deus estiver abençoando outros na sua frente, não é porque Ele é melhor ou ela é melhor. Ele está te passando uma mensagem. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Bora cantar aquela assim, ó. Se tu me ama, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em tuas promessas. Infalíveis. Coloca a mão no seu coração. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, não tenhas medo, em Deus espera. Ele intercede Por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Jesus de todos, Deus fala e salva, e te abençoa. e te abençoa dos altos céus. Porque te amar, Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, não tenha medo, não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus irá. Eu quero saber se tem alguém aqui que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus agora. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você está com a vontade de se entregar para Ele, para recomeçar. E Ele te chama de filho, Ele te chamar de filho, Ele te dá paz com Deus, restaurar a sua vida. Vem para Jesus agora. Eu te convido a sair do seu lugar, porque a gente quer orar por você. Alguém vai te chamar para vir à frente. Algum irmão, alguma irmã vai te chamar para vir à frente. Vem com ele, vem com ela. Se você está sentindo essa palavra arder no seu coração, eu quero orar por você que quer voltar para papai agora, que quer mudança para a sua vida hoje. Jesus está aqui para te dar paz. Jesus está aqui para te chamar de filho, de filha. Mas você precisa tomar essa decisão hoje. Onde está a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Jesus agora? Sai do seu lugar, alguém vai te acompanhar para você vir à frente. É noite de perdão, é noite de transformação. Nova vida, nova vida, nova vida. Eu disse que alguém ia acompanhar ele. Ele está sozinho aqui, irmão. Vem para Jesus, vem para Jesus. Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. Ele tem paz, Ele te chama de filho. Ele te chama de filho, Ele te chama de filha. A igreja prepara um ambiente e você usufrui do ambiente que a igreja prepara. Eu estou esperando você. Vem para Jesus.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, só pelo nome de Jesus. Quem me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante dos anjos, mas quem me confessar diante dos homens, eu confessarei seu nome diante de meu Pai que está no céu. Crendo com o coração e confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Vem para Jesus. Mais uma vida para Jesus. Vem, sai do seu lugar. Tem mais uma vida para Jesus. Venha. Venha. É noite de perdão, é noite de transformação. Se aproxime, Ele está perto. Se aproxime, Ele está perto. Pode cantar, irmão. Nos céus, porque vidas estão se curvando diante da presença do Senhor. Novos nomes estão sendo escritos no livro da vida. E se o céu tem motivo para glorificar, para fazer festa, é porque tem novos cidadãos celestiais aqui, sendo ou tendo seus lugares preparados no céu. Mãos estendidas. Deus, obrigado. Obrigado pelos meus irmãos em Cristo, porque eles entraram para a família de Deus, porque seus pecados estão sendo perdoados, porque o teu Espírito Santo tocou em suas vidas, porque a tua graça os alcançou, a tua misericórdia os alcançou, e eles se curvaram ao poder da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque seus nomes estão sendo escritos no livro da vida. Eles estão recomeçando. Estão recomeçando. Voltando, Senhor. Voltando para recomeçar diante da tua presença. Voltando para dizer: Senhor, eu volto para a tua casa. Voltando para dizer: Jesus, eu te aceito na minha vida como Senhor e Salvador. Obrigado por ter meu nome escrito no livro da vida. Obrigado pela oportunidade do recomeço. Obrigado pela oportunidade de conhecer o teu amor, de conhecer a tua graça, de conhecer o teu perdão, de conhecer a tua justiça, de conhecer a tua misericórdia, papai. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos em Cristo. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela libertação. Obrigado porque eles estão voltando para se prostrar, para te adorar e para dizer: Senhor, toma-me em tuas mãos, Pai. Toma-me em tuas mãos, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca nos decepciona quando nós nos prostramos, quando nós te buscamos, quando nós te adoramos,
quando nós te pedimos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Bora cantar, grupo de louvor.